Boa noite, gente. Eu vou começar a apresentação aqui. Então, meu nome é João Pedro, eu vou falar um pouco sobre a UC San Diego, na Universidade da Califórnia. Então, vamos começar. Falar um pouquinho sobre mim. Como eu falei, o meu nome é João Pedro, eu sou um estudante do segundo ano da UC San Diego. Eu faço Math Computer Science, que é, como o próprio nome diz, né, uma ciência da computação, só que com um pouquinho a mais de matemática. É uma das alternativas que existem aqui para a própria ciência da computação, como muita gente vem para cá querendo fazer esse curso. Ele é um curso lotado e muita gente busca alternativas. Essa é uma delas que, no caso, que é o meu caso. Então, no final das contas, é bem parecido com a ciência da computação em si, só que com um pouquinho a mais de matemática, só para dar um pouco mais de graça. Eu sou um executivo da Pi Kappa Phi, é uma das 14 fraternidades aqui do campus. Como meu trabalho, eu tenho que fazer os rituais de iniciação e organizar eventos com os membros da fraternidade. É um trabalho bem legal. Eu queria ser isso desde que eu entrei. É bem divertido. E eu sou um membro da Brasa, a organização de brasileiros que existe aqui no campus. Ela existe há bastante tempo já. Ela só estava inativa até o quarto passado. E os brasileiros que estão aqui agora, a gente decidiu reinstituir ela. Aqui embaixo tem meu Instagram, meu LinkedIn e meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato comigo, essa é uma das opções. Agora eu vou começar a falar um pouco sobre a faculdade em si. A faculdade, ela fica a 20 minutos do centro de San Diego, né, o famoso downtown, numa região que chama La Jolla, e é muito perto da praia. Da faculdade são 5 minutos de caminhada, o que eu imagino que para muita gente seja bem legal. O único problema é que a praia é fria. Então, para quem não gosta de água fria, isso acaba sendo um problema. Mas o campus ele é bem grande, são 33 mil pessoas, é muito, muito grande, é quase um bairro de uma cidade, ou até uma cidade pequena. E ele foi fundado em 28 de novembro de 1960. E uma coisa interessante é que todos os prédios que são criados aqui, eles buscam a modernidade. Então acaba que isso é muito engraçado você ver uns prédios que eram modernos para a época de, né, 1960 e hoje a gente considera velho, mas é sempre interessante você ver esse contraste da modernidade atual com o antigo. Como eu falei, são 33 mil pessoas e 33 mil e pouquinho, né, 33.300, e isso faz com que, por maior que o campus seja, acaba que tudo fica muito lotado. Os refeitórios ficam lotados, o estacionamento é difícil de achar vaga. Às vezes, para andar nos passeios mais apertados, você tem que espremer um pouquinho. Mas um problema é que, embora tenha muita gente, a vida social não é muito forte. Acaba que muitas pessoas que estão aqui só pelo aspecto acadêmico, não gostam muito da vida social que a faculdade pode oferecer. Então acaba que fica um pouco difícil de conhecer gente andando por aí. Eu tive bastante sorte, porque eu conhecia brasileiros antes de eu entrar na faculdade, então para mim foi relativamente fácil encontrar amigos e um grupo de pessoas para eu encontrar diariamente, o que acaba que não é o caso para muitas pessoas. Eu fui descobrir depois, no final do meu primeiro ano, acaba sendo muito difícil, mas independente disso, é uma atmosfera muito legal. Você tá num lugar, um bairro que praticamente só tem aluno de faculdade, é muito divertido. Você tá andando por aí e você vê gente carregando robô que eles fizeram para trabalho, você vê gente com jaleco de laboratório para fazer um experimento. É uma atmosfera muito legal. E, obviamente, tem lugares mais legais que outros. A Library Walk é um lugar muito famoso que a gente tem aqui, por ser perto da biblioteca. É praticamente isso, mas é um lugar muito legal de si, porque praticamente todo mundo passa por lá. Uma questão da vida no campus que eu acho muito importante de comentar são os refeitórios, né? Porque é onde muita gente vai comer, principalmente no primeiro ano, e eles são bons, de maneira geral. Obviamente, alguns melhores que outros, mas isso aí é muita opinião individual. E uma coisa que eu vou entrar mais a fundo depois é que cada college, eu vou explicar depois o que que isso é, tem uma seção dedicada só para isso, tem seu próprio refeitório. Agora um pouco sobre a cidade de San Diego, é uma cidade maravilhosa.
é um lugar que muita gente vem passar férias. Não só porque é bonito, mas também tem um clima muito agradável. Agora, infelizmente, está chovendo, o que é bem raro. Geralmente é sol o ano inteiro, fica um pouquinho mais frio no inverno, mas de maneira geral é muito sol, dá para ir para a praia, dá para jogar bola, fazer tudo ao ar livre praticamente o ano inteiro. Questão de entretenimento aqui em San Diego, uma grande parte está em downtown, no centro, então 20 minutos de carro, o que é uma pena, porque a região que a faculdade está é muito ou aluno de faculdade ou aposentado, então acaba que não é um centro muito grande de restaurante, bar, coisa para fazer além da praia, mas ainda assim você tem um shopping grande, até 2 quarteirões de onde eu moro, que dá para ir a pé da faculdade, tem as praias, dá para ter show também. O único problema é que muita coisa é para maior de 21, principalmente questão de show. Eles não liberam para maior de 18, eles liberam para maior de 21, o que para muita gente entrando acaba sendo um problema, mas ainda assim tem bastante coisa para fazer. Uma delas que eu simplesmente recomendo muito é a comida mexicana. San Diego é a cidade que faz fronteira com o México, então a comida é muito boa. Mas outro problema que a cidade tem é a questão do transporte público. A UC San Diego, ela dá um passe de transporte público que você pode entrar de graça, não tem que pagar nada, fora a mensalidade da faculdade, mas o transporte público ele é muito limitado. Ele só anda praticamente entre os bairros, entre o próprio bairro, e para você ir para outras regiões e outros bairros, é, não é tão bom assim, porque ele não atravessa bairros, simplesmente porque é uma questão de logística muito grande. Agora, umas estatísticas interessantes que eu achei sobre a faculdade, essa de cima, ela foi atualizada essa semana. Inclusive, quando eu fiz os slides, ela era diferente, mas o ranking saiu essa semana. Ela é a 34ª melhor faculdade dos Estados Unidos e a 3ª melhor faculdade pública. E não deu para ver, mas eu fiz umas aspas aqui. Ela é pública, entre aspas, porque ela é pública para moradores dos Estados Unidos que pagam imposto da Califórnia. Então, para quem está vindo estudante internacional, que eu imagino que seja o caso de muita gente aqui, ela não é exatamente pública. Os cursos, 17,5% é de biologia, 7,9% é economia, 7,4% é economia, matemática, depois com 7%, e a ciência da computação com 6%. Essa estatística em si me surpreendeu um pouco, porque eu não imaginava que biologia fosse tão grande assim, e depois eu fui descobrir porque aqui tem uma escola de medicina muito forte. E para você fazer medicina, você tem que primeiro formar em biologia. Então, e depois eu fui descobrir quando eu estava fazendo a pesquisa para esse trabalho. Assim, dá para ver que a maioria é de exatas, o que é realmente o forte aqui, fora a psicologia, que tem muita gente que faz também, mas é uma faculdade muito forte em exatas. Questão de diversidade, são mais de 33 mil alunos, mas uma coisa interessante, são de mais de 100 países, o que, parar para pensar, é bastante país, né? São quase metade do mundo. Eu estava refletindo esses dias também, você vai conhecer gente de muito lugar e muito país que nunca ouviu falar na vida. Assim, de cabeça, eu conheço gente Holanda, Rússia, França, obviamente México, Estados Unidos, mas enfim, é muito país e é uma diversidade muito legal. Agora, os colleges, que eu falei que eu ia falar um pouquinho mais tarde, os colleges são praticamente subdivisões da faculdade. É uma faculdade muito grande e eles fazem subdivisões por questão de organização. E cada um desses colleges, atualmente existe o Revelle, Muir, Sixth, Marshall, Seventh e Warren, e eles abriram semana passada ou retrasada, não sei, o Eighth College. E é mais uma questão de especialidade. Assim, você não vai mudar muito no final das contas qual college você tá, mas ele facilita. Por exemplo, o College Warren, ele é mais um college que tem muita gente de engenharia. Por que isso? Porque cada college tem aulas especializadas. Você tem um currículo específico de cada college que você tá, e você tem que cumprir essas matérias para se formar. Então acaba que fica mais fácil você escolher um college que tem as matérias que condizem com o que você quer fazer. O meu, por exemplo, eu sou do Six, ele é um foco muito grande em matemática e economia, porque é um college de economia. Não é muito a minha área de ciência da computação, mas é sempre bom ter um pouquinho de conhecimento nessa área também, por questão de administrar dinheiro que todo mundo vai ter que fazer em algum momento da vida.
Outra coisa que tem em cada college também é a sua redação específica. É, eles têm uma aula obrigatória de redação que você tem que fazer, sendo que cada college foca ou em um tema e tem uma duração diferente também. No meu caso do Six, nesse último quarto que acabou agora, inclusive, meu tema foi cidades como uma forma de tecnologia. É um tema bem complexo de explicar, eu não vou entrar nisso agora porque não é o ponto da apresentação, mas existem colleges que falam sobre a diversidade na faculdade, outros que falam sobre simplesmente filosofia. Esse é o tema, enfim, cada um é um. E questão de infraestrutura e localização e tudo que tem a ver também. Existem alguns colleges que têm uma localização um pouco melhor, né, mais no centro, mais perto de tudo. O melhor localizado, na minha opinião, eu diria que é o Six. E existe um mais que do meu caso, a minha aula mais longe da vida foi 10 minutos de caminhada, sendo que o College Warren, a aula mais perto que você pode ter são 7 minutos de caminhada. Então, eles têm essa questão da localização, que acaba sendo um fator de decisão para muita gente. Também tem a qualidade dos dormitórios. Obviamente, os mais novos vão ter os dormitórios melhores, com ar-condicionado, uma cozinha. O meu tinha fogão elétrico. E alguns simplesmente nem aquecedor tem. Então, no inverno acaba ficando um pouquinho frio. E também os refeitórios, eles são divididos por college, mas não limita qual você pode ir, dependendo em qual college você tá. Você pode ir em qualquer dormitório, em qualquer refeitório, desculpa. Acaba que só vai ficando mais perto em qual você tá, em qual college você tá e, enfim. Eu, pessoalmente, prefiro muito os refeitórios do College Marshall e o do Warren. Só que o do Warren é 20 minutos de caminhada para eu chegar lá, então acaba que não compensa muito. A minha vida universitária, tudo começou com a minha escolha, né? Como que eu escolhi a UC San Diego. E para mim foi relativamente muito fácil. Eu sabia qual curso que eu queria, sabia que eu queria ciência da computação e eu sabia que eu queria fazer na costa leste, na costa oeste, preferencialmente a Califórnia. Então, foi até bem fácil de eu escolher a minha escola. Eu decidi, na verdade, qual específica que eu queria numa dessa apresentação do Daqui para Fora sobre a UC San Diego. E então o Daqui para Fora foi mais uma ajuda para eu conseguir aquilo que eu já sabia que eu queria. Meu processo de decisão foi muito rápido. Mas não é sempre tão fácil para todo mundo, então é sempre bom, né, fazer muita pesquisa sobre as faculdades, porque eu, inclusive, descobri muita coisa sobre a UC San Diego que eu entrei aqui sem saber. Não exatamente coisas ruins, mas é sempre bom ter o máximo de informação possível. E a minha maior dica que eu possa ter é não toma nenhuma decisão precipitada. Tenha todas as opções que você possa ter, toda a informação que você possa ter antes de tomar alguma decisão. E também a ajuda que o Daqui para Fora me deu foi muito na preparação, questão de prova, SAT, redação, que na verdade foi meu pior aspecto. Eu acho que eles tiveram que me ajudar muito. Nunca fui bom em escrever redação, nunca vou ser, então foi muito bom ter essa ajuda do Daqui para Fora. Agora, quando eu cheguei aqui, todo mundo tem um processo de adaptação. O meu, como eu falei mais cedo, foi até um pouquinho mais fácil, por eu já ter conhecido um grupo de brasileiros, esses membros da Brasa, que caso algum brasileiro seja aceito aqui na UC San Diego, a gente não sei como, mas sempre tem alguém que vai saber. Então a gente já conecta todo mundo, fica uma rede muito legal de amigos. E isso me ajudou muito na questão de adaptar, chegar aqui, ter alguém que tá passando pelos mesmos problemas do que eu. Então acaba que fica uma coisa muito engraçada. Você chegar no dia das aulas e você pergunta pro seu amigo, sabe onde é a sua aula? E o cara fala, não. Aí você fala, nem eu. Então, é sempre bom ter alguém passando pelos mesmos problemas que você. Realmente dá um senso de conforto muito grande. Uma outra adaptação muito grande que tem que ter também é a vida no dormitório. Para mim, foi muito boa. Eu realmente não tenho nada a reclamar. Eu tive um quarto para mim sozinho, eu não tive que dividir quarto. Mas essa experiência não é a mesma para todo mundo. Tem muita gente que tem muito problema com o colega de quarto. Eu tenho um amigo brasileiro meu que absolutamente detestava o colega de quarto dele. Então vai de cada um, mas eu pessoalmente não tenho nada a reclamar, foi muito divertido. Eu fiquei muito amigo de alguém que morava no mesmo apartamento que eu. Então
é uma experiência que cada um passa por ela diferente. E uma outra experiência que a faculdade proporciona, principalmente aqui, é a questão da independência. É uma coisa que eu imagino que todos os pais devem falar, mas é realmente verdade. Você chega aqui, é uma é uma coisa muito estranha de sentir, você chegar em casa e não ter seus pais perguntando se você fez seu dever, se você tem prova amanhã, se você fez isso, se você fez aquilo. E acaba que você perde um pouco o rumo. Você acha que por não ter pais você pode fazer o que você quiser, o que teoricamente pode, mas no final das contas, a faculdade é muito difícil, é uma faculdade muito boa, então é sempre bom estar em cima dos estudos, fazer tudo que tem que fazer na hora, fazer tudo adiantado e evitar acumular matéria, porque senão vai ficar difícil para você no final. Então, imagino que eu, tô falando muito coisa de pai e mãe falar, mas é realmente muito verdade. Se não ficar em cima dos estudos, vai ficar difícil. E outra coisa também da independência que entra um pouco nesse quesito é a questão de comida. Eu sei muito bem que comer McDonald's é muito melhor do que ter que comer, sei lá, couve de Bruxelas, mas manter uma dieta também é realmente muito importante, por questão de saúde também, né, tá lá, não dá para ficar comendo pizza todo dia, porque senão vai ter problema, não e isso dá querendo ou não cansa, então ter responsabilidade sobre a comida também é muito importante, que foi essas 2 coisas, eu não tô falando que eu sou perfeito, eu demorei muito tempo para aprender também, foi difícil. E então, um outro aspecto agora, mudando mais um pouco para o lado social da vida, é questão da fraternidade. Isso é uma coisa muito pessoal minha, que eu entrei na faculdade no último quarto do meu primeiro ano, então tive 2 quartos sem ela, e mudou completamente minha vida. Eu sei que as fraternidades têm muito uma imagem de ser simplesmente festa todo dia, beber até cair todo dia, e não é exatamente isso. As faculdades aqui na UC San Diego, você tem que ter uma média de nota para entrar, você tem que estar em cima das suas coisas, senão você não entra. Eles me perguntaram isso quando eu estava entrando, todo dia eles me perguntaram se eu tenho algum dever para hoje, se eu tenho algum trabalho para fazer, e se eu falasse sim, eles me faziam sentar e fazer. Então, cada uma em foca um pouco mais ou menos nisso, mas no caso, sem querer fazer propaganda, mas no meu caso eles me fazem focar muito nisso e me ajudou bastante. Ter esse senso de referência. Antes de eu entrar, eu estava muito perdido, não tinha muito uma questão de horário, e agora eu sei que se eu não fizer o que eu tenho que fazer, eu não vou ter tempo e eu vou ter que fazer. Então, me ajudou nisso e me ajudou em socialização também. É muito bom conhecer gente. Um dos meus melhores amigos hoje são da fraternidade e é uma experiência muito legal nesse quesito. O que eu faço de lazer, na verdade, é bem genérico, eu faço qualquer coisa que meus amigos estiverem perto. Quando eu estava morando no campus era muito engraçado, porque eu morava tinha um brasileiro que morava dois minutos de caminhada, então eu mandava mensagem para ele: "Vamos jogar FIFA? Vamos. Vamos vamos no banco? Vamos. Vamos fazer compra? Vamos. Vamos comer? Vamos". São os rolês mais aleatórios que você vai ter na vida e é muito divertido, tipo, simplesmente tirar uma tarde para ir no banco com seu amigo, abrir a conta dele, acaba sendo muito legal. Então, mas eu recomendo fazer praticamente tudo que tem no campus, explorar lá é muito divertido. Um pouco sobre a minha rotina, hoje em dia eu não moro no campus, eu moro num apartamento que é, 5 a 10 minutos de carro do campus, então, de ônibus dá uns 20 minutos, e eu moro com 2 brasileiros, que eu conheci ano passado, então, mas o que eu quero falar é que é uma rotina bem diferente, principalmente em questão de aula. Ano passado eu tinha uma aula que começava 9 horas da manhã. Eu acordava 8h50, ia de pijama, descia do elevador e ia para aula. Morando fora do campus não tem muita essa opção, se a aula começar às 9 é bom acordar tipo 7h30 para tomar um café em casa, pegar o ônibus, ir para casa, ir para a faculdade, então é toda uma logística extra que, querendo ou não, tem prós e contras dos 2 lados. O campus é perto, você está perto dos seus amigos, mas fica sendo um pouco burocrático, tem muita regra que eles colocam para cima de você, não pode fazer barulho depois das 8, por exemplo.
E morar fora, num apartamento com seus amigos, acaba que é mais longe, dá mais trabalho, tem que fazer compra. Fazer compra realmente dá muito trabalho, a comida simplesmente desaparece. Não tem essa mágica que tinha em casa da comida, ela vai diminuindo do nada, aparece mais comida. É muito legal isso. Morar fora tem que fazer compra, dá trabalho. Mas enfim, cada, cada experiência é diferente e é sempre bom olhar pelo lado positivo sempre que puder. Um ponto importante também de comentar é a questão de saúde. A faculdade ela oferece um seguro de saúde e, como qualquer seguro de saúde, é aquela coisa que, se não pagar e não precisar, maravilha, porém, se precisar, é muito bom ter. No meu caso, eu passei por uma experiência na minha terceira semana que eu estava aqui na faculdade, eu tive apendicite, eu tive que ser internado por 5 dias, foi absolutamente terrível. Se alguém que já teve apendicite sabe o quanto dói, é muito ruim. E eu fiquei internado no hospital da faculdade, que acaba que é um dos melhores hospitais da Califórnia, e com o seguro eu paguei um total de $4 na minha conta de hospital por ficar internado 5 dias teve que operar de apendicite, ficar internado, quarto, comida, tudo, remédio, $4. Então, o seguro realmente, ele funciona, caso precise, é uma opção muito boa de se ter, e saiba que o hospital da faculdade é muito bom. Se precisar, você está em boas mãos. Uma outra coisa, agora voltando para o lado um pouco mais acadêmico da coisa, as aulas de faculdade americana, mas principalmente das UCs, né, o grupo UC, elas são muito diferentes. Porque diferente das outras faculdades dos Estados Unidos, que funcionam igual no Brasil, num período de semestre, aqui funciona no trimestre. São 10 semanas de aula, mais uma semana de prova. No momento, a gente está em semana de prova, porém eu já acabei, então, teoricamente, eu já acabei meu trimestre, mas 10 semanas parece muita coisa, mas passa muito rápido, muito rápido. Perder uma aula aqui é quase fatal, porque os professores falam muito rápido, é dever 2 vezes por semana, tem que fazer coisa muito rápido. Eu falei muito rápido muitas vezes, mas é porque realmente é. Então é sempre bom estar em cima do que está sendo dito, do que está sendo falado, do que está acontecendo, porque se atrasar vai ficar difícil para você recuperar no futuro. E também é muito interessante que os professores não te conhecem. Eu era muito amigo dos meus professores no ensino médio, a gente já de vez em quando a gente encontrava depois das aulas, inclusive para almoçar mesmo, era realmente bem legal, mas aqui os professores não te conhecem. Eu, por exemplo, acabei de terminar meu trimestre sem saber o nome de um professor meu, não sei, eu só ia para aula, escutava ele falar por 3 horas por dia e não sabia o nome dele. Acontece, ele também não liga pelo seu nome, mas é sempre bom você estar presente. Uma coisa que é diferente aqui, que eu acho que vale a pena falar, é a questão das aulas gravadas. Quase toda aula vai ser gravada. Então existe a opção de, se você não for na aula, você assistir a gravação. É uma coisa boa de se ter, mas também acaba sendo perigoso, porque você acaba tendo um senso de conforto e não querer ir na aula porque sabe que vai ter gravada, o que é muito bom. Eu, pessoalmente, prefiro assistir a aula gravada, mais porque eu posso pausar, voltar, escutar o que o professor está falando. É muito bom ter aula gravada, mas não é bom você usar só isso como uma desculpa para matar a aula, mas sabe que esse recurso existe. Uma outra coisa diferente daqui que as aulas têm é a questão que a nota é calculada em média. Lá no Brasil era muito mais fácil, que cada ponto ia somando e era uma 100, ia somada de 100, essa era a sua nota, mas aqui é uma média que eu pessoalmente não sei calcular. Eu sei que cada prova tem um peso, cada dever tem um peso, e acaba que a média no final é sua nota. Então, eu acho até bom que eu não sei calcular a média nota americana, porque eu sempre vou fazendo o melhor que eu posso, e no final das contas espero que seja o melhor resultado possível, mas eu acho muito interessante como essas médias funcionam, e se você souber calcular, parabéns para você, porque eu não sei. Também, uma outra coisa que é diferente é que cada professor dá a matéria do jeito que ele quiser. Ou seja, se você estiver fazendo a mesma aula, matemática 20, por exemplo, você vai ter 2 professores que fazem 2 coisas completamente diferentes, embora o currículo seja o mesmo. Tem professor que faz chamada na aula, tem professor que não faz, e a aula conta ponto de presença. Tem professor que dá
2 provas por semana. Ó, 2 provas por trimestre. Tem professor que dá uma, tem professor que não dá nenhuma. Tem professor que dá prova presencial, tem professor que dá prova online. Isso, realmente não tem como saber, você tem que ir e escolher o professor que você acha que é melhor para você. Uma ferramenta muito boa para isso é o site Rate My Professor. Eles falam que cada professor faz, então é sempre bom ter essa opção. Gente, eu esqueci de falar, desculpa. Caso alguém tenha alguma pergunta, se quiser mandar no chat ou na função Q&A do Zoom, pode mandar, eu vou ter uma sessão de perguntas no final, mas eu não consigo responder nada agora. Mas se tiver alguma pergunta, pode mandar aqui no final, a gente vai falar. Questão de preparação para chegar aqui, eu tive uma ajuda grande daqui para fora, como eu falei, na questão das redações, mas eles também me falaram muito sobre o que era importante. Eles me falaram que era importante ter nota boa, que é sempre bom ter de todo jeito, mas fazer uma atividade extracurricular, um serviço voluntário, qualquer coisa que seja, e as cartas de recomendação e as redações. Isso para mim foram 2 coisas que eu não conseguiria fazer se não fosse daqui para fora, eles me ajudaram muito. Então, é sempre bom estar em dia com o que precisa ser feito, senão porque eles realmente sabem o que eles estão fazendo. Assim, já passaram por muita gente, então, as orientações que eles passam são realmente muito boas. Questão de documentação, tem muito documento que parece bobo, mas que é realmente essencial, e eu não saberia fazer, também se não fosse a orientação do daqui para fora. E por incrível que pareça, isso não foram eles que falaram para eu falar, isso eu estou realmente falando porque é muita coisa que a gente imagina que sabe, mas não sabe, e eles me ensinaram como tirar qualquer documento, aonde que eu tinha que ir, quanto que eu tinha que ir, até quanto que eu tinha que ter, e me ajudou bastante, senão eu não estaria aqui onde eu tô. E questão do currículo também, que na verdade, é o tudo que tem que ser feito, a documentação, as redações, as notas, a extracurricular, mas também como montar e apresentar isso para que você tenha na hora que precise. Eu coloquei essas fotos aqui, porque cada uma é um momento muito importante que eu achei no meu processo. Essa de cima foi uma feira internacional de empresa simulada que eu fui com a minha escola, que acaba que pesa bastante no currículo. Eu fui descobrir que esses projetos são bem fortes. Essa feira a gente fez na Áustria e a gente tinha que ir vender produtos simulados, obviamente, não era nenhum dinheiro de verdade sendo gasto, mas acaba que é como ter uma empresa de verdade. Tinha nota fiscal, tinha que pagar imposto de dinheiro simulado, é uma coisa muito louca e muito, muito divertida. Embaixo na esquerda, foi logo depois que eu fiz meus SATs, eu sou de BH, inclusive, eu tive que fazer meu SAT em Campinas, porque foi no meio da pandemia, se eu não me engano, foi setembro de 2020, e acabou que eu encontrei esse amigo meu, que estava morando em Jundiaí, então a gente foi comer um cheeseburger depois eu fazer meu SAT, mas foi um dia muito louco. Essa do meio foi depois que eu consegui minha aprovação na faculdade. Minha irmã fez um bolo para mim que estava muito bom. E essa da direita, ela não é nada significativo mesmo, mas eu achei interessante porque eu estava indo jogar bola depois e eu estava olhando coisa de acampamento, então é só uma representação da diversidade do currículo. Eu achei um pouco simbólico, que eles olham para não só serviço voluntário, mas questão esporte. O que você faz de lazer também? É sempre bom ter isso pronto. Eu escolhi essas fotos também de alguns momentos simbólicos da minha vida na faculdade. Tem essa de cima da esquerda aqui, é um monumento de San Diego muito famoso, muito bonito, é uma penínsulazinha que entra um pouco para o mar e tem essa estátua de um dos descobridor de San Diego, assim, é uma história meio confusa, porque não vou entrar muito nisso agora, mas é um monumento muito bonito, vale a pena. Do lado tem meu dormitório do primeiro ano. Essa foi uma foto que eu mandei para minha mãe, inclusive, quando ela me perguntou como estava. Isso é ele relativamente organizado, porque eu joguei toda a bagunça para trás da cama para parecer um pouco mais organizado, e acabou que eu pude usar essa foto também, mas acaba que vai ficar muito bagunçado. Ele não é muito grande, é muita coisa que você precisa ter, então ele vai ficar bagunçado, não tem muito o que fazer. Do lado é um jabuti muito fofinho do Zoológico de San Diego, que é um ponto turístico muito grande. Muita gente vem aqui para ver o zoológico, porque ele tem um ornitorrinco, mas eu achei esse jabuti muito fofinho, porque ele tá com o nariz de meio branquinho, achei muito fofo. Embaixo são eu e meus amigos, a gente estava andando um dia na faculdade
e depois de uma tempestade, um poste de luz caiu e a gente decidiu simplesmente levar o poste de luz para casa. Não tem foi muito divertido, a gente não conseguiu entrar com o poste de luz no elevador, mas foi uma experiência muito legal. E aí da direita é a vista do meu dormitório, é absolutamente maravilhosa, eu conseguia ver a praia se eu olhasse, se eu encostasse na parede, mas dava muito trabalho, então eu nunca fazia. Mas ainda assim é muito legal ver o resto da faculdade. Essas 3 fotos eu deixei separadas, que são as fotos de experiências que a fraternidade me proporcionou. Essa de cima da esquerda, a gente fez um evento que a gente comprou um carro e a gente comprou marretas e machados e a gente simplesmente quebrou o carro. Foi um dia muito legal, a gente fez isso por filantropia, né, para chamar atenção para a causa, acabou que tem muita gente atrás da câmera, mas foi muita gente, foi um evento muito legal e chamou atenção para a causa. Essa embaixo também é de filantropia, que a gente tem um foco muito grande, todas aqui inclusive têm um foco muito grande. A gente teve que correr uma maratona, simplesmente por correr, para chamar atenção para a causa também. Todos os homens são da minha fraternidade e as meninas são da sororidade que estavam organizando essa filantropia. E essa outra da direita foi uma outra filantropia de uma outra sororidade, que essa foi mês passado, e a gente teve que desfilar de salto. E esse cara foi o cara que ganhou, ele não é da minha fraternidade, mas ele é muito legal. Ele até comprou um vestido pro evento. Então são memórias muito boas que eu tive. Nesse momento eu estava de salto, mas a foto cortou. Foi simplesmente uns eventos muito legais que não tenho palavras para descobrir, mas são experiências que só a faculdade e a fraternidade puderam me proporcionar. Então, agora eu vou abrir a sessão para perguntas. Se alguém tiver alguma, pode mandar no chat ou no Q&A, que eu vou tentar responder o máximo que eu puder. Tem uma pergunta aqui, se eu fui para fora com bolsa. Não, eu não fui com bolsa. Acaba que é um processo muito difícil e eles ainda focam para pessoas da Califórnia. Simplesmente porque é uma universidade da Califórnia e eles têm um plano de estudante que eu não sei como chama, mas eles simplesmente focam mais em alunos da faculdade. Acaba que fica relativamente difícil você ser um estudante internacional com a bolsa, principalmente 100%. 100% é muito difícil, mas qualquer bolsa aqui é mais difícil para estudante internacional. O processo de preparação é possível mesmo estando no terceiro ano do ensino médio? Sim. Eu fiz o meu processo todo no terceiro ano do ensino médio. Imagino que você está começando agora, né? Começou há 1 mês, 2 meses, não sei quando começam as aulas no Brasil, já esqueci. Mas sim, eu fiz meu processo inteiro no terceiro ano, escrever redação toda no terceiro ano. Meu SAT eu fiz no terceiro ano, então é possível sim, e é até bom porque você acaba que já tem mais coisa acumulada do resto da sua vida. O alojamento no campus é muito caro? Não. Ele vem junto com a sua bolsa. Desculpa. Com a mensalidade da faculdade. São $1.500 por quarto. Acaba que na região, principalmente em San Diego, não é tão caro assim, porque tudo aqui está muito inflacionado. O que eu fiz, um dos motivos de eu estar morando fora do campus com os meus amigos é que a gente pegou um apartamento e a gente divide o aluguel por 3, o que o aluguel em si é mais caro do que eu morar no dormitório, porém dividido por 3 acaba ficando mais barato, mas o dormitório, comparado com o que você tem na região, não é tão caro assim. Você começou o seu processo para fora em que ano do ensino médio? O primeiro contato que eu tive com daqui para fora foi no meu primeiro ano, mas aí era coisa muito básica. Eles me orientaram de maneira muito geral, falaram, tenha notas boas, foque no seu extracurricular, então não era nada muito específico. E as coisas mais específicas que eu falei, de documentação, notas específicas, provas específicas, redação, foi tudo no terceiro ano. Mas eu comecei a preparar teoricamente no primeiro ano. E a anuidade, qual o preço médio? Isso varia um pouco por college. Eu sei que tem uma variação de aproximadamente $100, não é tanta coisa assim tão significativo, mas o preço total da faculdade, da mensalidade,
contando o... Não, desculpa, o preço total da mensalidade são $15.000. Isso é o preço para estudante internacional, porque é o preço total. Muita gente aqui da Califórnia acaba que paga muito menos por ela ser a faculdade pública, entre aspas. Mas para estudante internacional, o preço total é esse. A Universidade da Califórnia tem bolsa de assistência financeira ou é mais difícil entrar com um processo desses tipos se você não tem condição financeira para sustentar na faculdade? Mensalidade, alojamento, gasto. Pois eles realmente focam mais em alunos da Califórnia, simplesmente por uma questão de logística, que a faculdade é uma faculdade da Califórnia, então eu não saberia te dizer exatamente como funciona esse quesito de se é mais difícil, se eles focam mais em alunos que não precisam de bolsa versus alunos que precisam de bolsa, mas eu sei que é só mais difícil para um aluno internacional conseguir a bolsa do que o aluno da Califórnia. Eu sei disso só. O que seria essas atividades extras? Esportes? Sim, uma das seriam os esportes. Não precisa ser nada profissional, assim, você não precisa jogar na base de algum time, mas eles gostam de saber que você precisa de você faz alguma coisa com o seu tempo. Quando você não está estudando, eles querem saber o que você faz. Se você falar que você joga videogame, ok, maravilha. Eles querem saber o que você faz. Você pode fazer um esporte, você pode cozinhar, você pode ser um guru de série, pode saber de tudo que tem no mundo das séries, de filme e tal. Eles só querem saber o que você faz e é sempre bom você ter alguma coisa, tipo, não ficar simplesmente deitado assistindo o TikTok. Ter alguma coisa para fazer com o tempo disponível é sempre muito bom. Mas no meu caso eu fazia esporte, porque eu gosto muito de jogar bola. Tem mais alguma pergunta? Tá. Se não tiver nada por agora, ou se te lembrar de alguma coisa, tá aqui meu contato. Esse é meu WhatsApp. Meu WhatsApp ainda é meu número brasileiro. Então é +55 31. Vou deixar isso aqui por um tempinho, caso alguém queira anotar. Tá meu e-mail aí embaixo. Se alguém quiser meu Instagram, eu posso voltar no começo com vocês. Mas, opa, calma aí, teve uma pergunta aqui. Trabalho voluntário. Você fez algum trabalho voluntário? Sim, eu fiz um trabalho voluntário. Perto de onde eu morava no Brasil, tinha um centro de crianças carentes. Eles encontravam todo sábado. Eu ia lá, eu dava aula de informática, que é a minha área. Eu ensinava, e não era aula de informática como programação. Era, para muitas dessas crianças, o primeiro contato que eles tinham com o computador. Então, foi muito legal ensinar eles como digitar no computador, como acessar a internet, como fazer pesquisa para algum trabalho que eles possam precisar. Foi o primeiro contato deles com o computador. E minha irmã, ela também dava aula lá, ela lia história para eles. De vez em quando eu brincava com as crianças, era bem legal. Mas esse foi meu principal trabalho voluntário. Eu ajudei um dia, 2 dias só com adoção de cachorro, porque eu ficava com muita dosinha dos cachorros que não era adotado, era muito triste. Mas é muito legal brincar com cachorro. Existem oportunidades de estágio na universidade? Sim. Isso é uma coisa, inclusive, que eu estou procurando. O único problema é que para alunos internacionais, você precisa ter um visto específico para trabalhar nos Estados Unidos, o que eu não tenho. O processo funciona assim: você aplica para um estágio ou emprego, e você sendo aceito, você tem que entrar em contato com o governo. Eles têm um centro para isso dentro da faculdade, eles facilitam muito o processo. E você tendo comprovação de que você conseguiu o emprego, eles vão te dar o visto. É muito simples. Se você tendo conseguido um emprego, eles vão te dar o visto. Mas sim, a faculdade oferece oportunidade de estágio, e fora da faculdade também você tem muitas oportunidades para trabalhar ou fazer estágio. Minha melhor experiência na universidade. Putz, tiveram algumas. Eu poderia. Deixa eu pensar. O desfile de andar de salto alto foi muito legal. Esse é um momento que eu achei que foi um alto. Teve um futebol. O meu primeiro futebol que eu joguei aqui com os meus amigos foi muito legal também.
uma festa de Halloween que eu tive foi muito legal também. Ver o Real Madrid ganhar a Champions League ano passado, todo mundo acordou, a gente foi para um restaurante, a gente foi ver o jogo, foi muito legal. Realmente são várias experiências que acaba que acontece toda semana. Cada semana você vai ter alguma coisa diferente para fazer e é simplesmente muito legal. Eu não saberia dizer a minha melhor única experiência aqui. Eu lembro que você comentou sobre extracurriculares, você tem alguma dica de onde começar? Qualquer lugar. Pode fazer algum serviço voluntário, acha alguma coisa perto de você, com certeza tem alguma coisa, algum centro de adoção de animais, qualquer coisa assim que dá para fazer algum serviço voluntário. É muito legal você fazer alguma coisa da sua área também. Eu da área da ciência da computação, eu programei um jogo muito básico, como um projeto secundário, assim, qualquer coisa da sua área ajuda. De novo, eu recomendo esporte. Se você acha algum esporte que você gosta, é muito legal, porque também é divertido de jogar e é uma extracurricular muito forte. Que mais? E qualquer coisa que se a sua escola oferece alguma oportunidade, alguma coisa de extracurricular que não é obrigatório para a escola, também é muito bom fazer. Se você não fosse para essa universidade, qual você iria? Eu iria para UC Santa Bárbara. Foi uma outra universidade que eu fui aceito. Ela é 5 horas de carro de San Diego, se eu não me engano, é muito perto. Mas todas as minhas opções eram nessa área, eram na Califórnia, sobre ciência da computação. Mas eu não me arrependo nem um pouco de ter escolhido a UC San Diego, mas a minha segunda opção seria Santa Bárbara. Como são as pessoas na universidade? Elas são receptivas com estrangeiros? Elas não têm muita opção a não ser receptivas com estrangeiro, porque muita gente daqui é estrangeiro, ou se eles não serem estrangeiros em si, acaba que os pais ou os avós são. A Califórnia em si é muito diversa, tem gente da América Central, né, que sobe gente, tem gente que atravessa o Pacífico da Ásia. Então, e também aqui é uma região muito, muito mente aberta, então não existe muito problema de xenofobia aqui, se esse é o que está preocupado, mas eles não são receptivos de maneira geral. Aqui as pessoas são muito fechadas. Se você não souber aonde procurar um grupo de amigos, fica muito difícil, assim, sentar numa aula e fazer amigos com a pessoa que está sentada do seu lado quase nunca acontece. É bem raro. Você tem que dar muita sorte de sentar com alguém que seja aberto, mas eles não são receptivos de maneira geral, mas não são menos receptivos com estrangeiros. Essa seria uma boa resposta, eu acho. E também se você puder falar coisas sobre como você escolheu sua faculdade, porque eu sei que nos Estados Unidos cada universidade tem os seus valores, focos, áreas de atuação mais aprofundada, enfim. Teria alguma dica considerando que área de exatas da engenharia da computação? Pois é, essa é uma pergunta muito abrangente que é uma resposta muito simples, é pesquisar. No meu caso, foi muito fácil a minha pesquisa, só porque eu já sabia o que eu queria. Mas se você está naquele limbo de não sei se eu vou para essa área ou para essa área, acaba que fica um pouco mais difícil e a pesquisa tem que ser um pouco mais abrangente. Mas, independente, a resposta é sempre pesquisar. Tem uma noção do que você queira, pelo menos dentro da faculdade, e acha o máximo de informação que você conseguir. Pesquisa sobre aonde a faculdade o que ela faz. É bom saber da região que a faculdade está também, porque isso influencia como a faculdade é. Então, simplesmente a única coisa que eu posso dizer nesse quesito é pesquisar o máximo que conseguir. Você moraria em outro país, se não os Estados Unidos, por exemplo, a Europa? Você tem alguma sugestão? Sim. Talvez Portugal, pelo quesito de a língua, embora eles falam diferente da gente, mas ainda assim é o português. Também tem muitos países na Europa que têm até uma qualidade de vida melhor que nos Estados Unidos. Você pega, por exemplo, a Alemanha, Suíça, os países nórdicos como a Suécia, Noruega. Eu não tenho muito problema de morar fora
morar em outro país. Eu pessoalmente pretendo, assim que eu formar procurando um emprego já para morar aqui pelo resto da vida, mas isso aí é muito em aberto. Eu pessoalmente não teria problema em morar em outro país, mas é. Qual a diferença do curso da engenharia da computação para a ciência da computação nos Estados Unidos? Ah, nossa, essa aí eu vou ter que entrar bem no detalhe. A engenharia da computação, ela foca um pouco mais na parte física. Eu não sei o o quão, eh, qual a palavra? Familiarizado você está com os termos da ciência da computação, do termo de tecnologia, assim, né, mas a ciência da computação, ela foca um pouco mais na parte física, né, no hardware, no que você vê, no material, em como deixar o processamento mais rápido, como fazer com isso funcione melhor, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E a ciência da computação é um pouco mais no intangível, no software, na programação, em como deixar um programa com menos problemas, como fazer com que ele seja mais fluido. A engenharia é o tangível, a ciência é o intangível, acho que seria essa a melhor definição. Vocês têm curso para medicina. Então, o curso de medicina aqui nos Estados Unidos, ele é diferente. E como no Brasil você termina o ensino médio e você faz a faculdade para medicina. Aqui você termina o ensino médio, você faz a faculdade para Human Biology, né, a biologia mesmo, biologia humana, e você forma na faculdade em Human Bio. E quando você forma em Human Bio, você tem que fazer uma aplicação para pós-graduação de medicina. Medicina não é um curso, medicina é uma pós-graduação. Então, mas para responder a sua pergunta, sim, a UC San Diego tem uma pós-graduação muito forte de medicina. É uma faculdade que muita gente busca. Ela não entrou na estatística porque é uma pós-graduação, na estatística de curso, porque ela é uma pós-graduação, mas é uma faculdade que muita gente que quer fazer essa pós-graduação em medicina é uma faculdade muito forte mesmo para fazer a sua pós-graduação em medicina. Precisa saber inglês para morar aí. É bom. É, porque as aulas são todas em inglês. Os professores falam em inglês, as atividades são em inglês, todo mundo que está nos refeitórios falam inglês, mas eu já vi gente que não fala. Eu tive um amigo meu ano passado que era da Coreia, ele era o tipo de cara que eu falava bom dia, ele travava. Então ele não falava inglês e ele estava aqui. De acordo com ele, ele ia bem nas aulas dele, ele passou de ano. Então, eu não cheguei a perguntar para ele como que ele fazia, mas ele não falava inglês e estava bem de vida. Mas realmente eu até gostaria de saber como ele fazia isso, mas ajuda a falar inglês, mas não é exatamente obrigatório. Tem mais alguma coisa? Ah, de nada. Prazer em ajudar. Então, como eu imagino que não tenha mais nada, tá aí de novo meu contato. Imagino que todo mundo que já quis pegar, já pegou. Então, qualquer dúvida. Opa, chegou mais uma coisa. Bolsa para esporte. Não sei. Aqui não é uma faculdade muito grande para esporte. É, eu realmente não sei. Eu não sou bom o suficiente para nem chegar a pesquisar isso. Então, provavelmente, mas é uma coisa que deve ser bem fácil de procurar no site da própria faculdade. Se precisar tirar alguma dúvida, pode pesquisar no site ou me mandar. Tá aí minhas informações. Sim, gente, pode me mandar mensagem e eu posso falar um pouco mais da cidade. Sim, a cidade, deixa eu ver, as principais formas de entretenimento que eu tive fora da faculdade shows. Eu fui em um show de carnaval que ano passado foi realmente bem legal, foi com banda de pagode, brasileiro inclusive, nem sei o que os caras estavam fazendo aqui, mas foi bem legal. Eu vou à praia de vez em quando, embora a água seja fria, eu não gosto muito de entrar na água, e também porque eu tenho medo de tubarão. Mas enfim, a água é fria, mas a areia é bem legal, dá para jogar uma bola, dá para fazer uma fogueira e fazer umas comidinhas, é bem legal.
fazer um churrasco na praia também é bem divertido. Tem um shopping muito perto da faculdade. O que mais? Tem bar, caso você seja maior de 21, o que geralmente as pessoas fazem 21 no terceiro ou quarto ano da faculdade, então essa é mais uma coisa focada para o final. Então, é, é o que tem para fazer em uma cidade grande: festa, bar, aqui tem a opção de praia, tem shopping, tem restaurante e também é uma cidade muito. Tem um zoológico. O zoológico ele é bem longe, inclusive, da faculdade, são quase 1 hora. Mas, sei lá, dá para fazer muita. Tem uma coisa para todo tipo de interesse aqui. Eu vou voltar só aqui no meu Instagram, porque pediram no chat, tá aqui. Essas são minhas outras informações. Meu Instagram e meu LinkedIn, o meu número estava lá, meu e-mail está nos dois. A cidade é segura, sim. Ela nunca tive nenhum problema de ninguém que eu conheço ser assaltado nem nada. É como qualquer outra cidade grande, de novo. Na verdade, a parte do centro, ela tem um problema muito grande de morador de rua. Tem uma cracolândia muito grande, são praticamente 4 quarteirões de área, assim, de uma cracolândia muito grande. Dá um pouco de medo, porque as pessoas, elas chegam perto de você e ficam tentando. Na verdade, já tentaram puxar meu celular uma vez da minha mão. Na verdade, acho que isso acaba sendo um problema, né? Não foi muito legal, não, mas de maneira geral, não é tanto problema fora daquela área que é onde acontecem praticamente todos os problemas de San Diego, que eu já vi em notícias. Como foi o processo de ser aceito na fraternidade? É muito disputado? Ah, não, na verdade, por não ter um número máximo de aceitações na fraternidade, acaba que o processo que a gente faz, a gente conhece todo mundo, todos os candidatos que querem entrar, e dentro desses candidatos a gente escolhe os que a gente gosta. Então, não tem restrição, a gente pode aceitar a gente pode aceitar 0, 1 ou 40, não tem essa restrição. É mais uma questão de as pessoas têm que gostar dos candidatos, porque, né, a gente olha uma série de quesitos, como se a pessoa parece ser uma pessoa genuína, né, ela não está colocando uma farsa para impressionar, se não é uma pessoa grossa, educada, gente boa, de uma pessoa legal de se conversar, e se vai ser um bom encaixe. A gente olha para essa pessoa e ver se vai se dar bem com o grupo também, porque pode acontecer de ser uma pessoa muito boa que simplesmente não conecta com o grupo, isso acontece também. Mas, de maneira geral, não é muito disputado, simplesmente porque não tem um número máximo de aceitações, é mais uma questão de ligação dos candidatos com a fraternidade, de nada. Então é isso, o tempo está acabando. Se alguém tiver mais uma pergunta, eu posso responder mais uma. Se não, mais uma vez, pode me mandar mensagem no Instagram, pode me mandar um e-mail, pode me mandar mensagem no WhatsApp. Se quiser, pode me mandar mensagem no LinkedIn. Eu quase nunca olho minhas mensagens lá, então não recomendaria muito, mas é uma opção também. Qualquer coisa, realmente, gente, sintam-se muito à vontade para me mandar qualquer pergunta que eu sei responder, eu vou responder, senão eu vou te passar o caminho para responder essa sua pergunta. E foi realmente um prazer muito grande estar aqui. Essa é uma apresentação que, para mim, foi muito importante, porque foi o que me fez tomar a decisão de onde eu ia estudar. Então, eu espero que eu possa ter ajudado vocês também.